Olá, família BVC, vamos retomar o nosso estudo em 1 Timóteo capítulo 4, hoje a partir do versículo 11, mas antes aquela breve oração que você já está acostumado, e aí a gente volta para o texto para aprendermos o que Deus tem para nós hoje. Deus, obrigado, Pai, sempre, Senhor, reconhecendo, Pai, a Tua grandeza, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo que o Senhor é o único Deus, o Deus verdadeiro, Pai, o único Deus para todos os homens, Senhor, o único Deus para todos os tipos de homem, Pai, como nós aprendemos na semana passada, Deus, aquele que providenciou uma forma para que o homem fosse resgatado do seu pecado, da dívida que tem perante a Tua pessoa, a dívida que tem diante de Ti, Senhor. Então, um único mediador para todos os tipos de homem, Pai, nesse sentido, o Senhor é o nosso Salvador. Nós aprendemos isso nos versículos anteriores, Pai, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Sabemos que esse Deus, o Senhor, que cuida de nós, Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor tem, Deus, nos direcionado, o Senhor tem, Deus, nos ensinado por meio da Tua palavra, Pai, para que tenhamos uma vida instruída por Ti, para que tenhamos uma vida, Deus, que possa refletir o Teu amor, que possa refletir a Tua bondade, mas também, Deus, uma vida que glorifica e enaltece o Teu nome, Pai. E a gente vive momentos, né, que nos dão essas oportunidades. Vivemos dias de crise, Senhor, e temos muitos desafios e muitas batalhas e muitas lutas, Senhor, que o nosso dia a dia apresenta para nós, Pai. E em meio a essas lutas, em meio a todas as situações, Senhor, nós temos a oportunidade de reagirmos, de agirmos, né, de fazermos, de realizarmos, de conduzirmos as nossas ações de acordo com a Tua palavra para engrandecer e enaltecer o Teu nome, Pai. Então eu te peço por todos os meus familiares, eu te peço por todos os membros da minha família, todos os meus irmãos em Cristo, Pai, que continuem firmes, Senhor, leais, Senhor, continuem, Deus, honrando e glorificando o Teu nome, Pai, em meio a esses dias tão turbulentos que nós temos de vida, em meio aos desafios e às batalhas e às lutas, Pai, que se tem apresentado no decorrer da nossa vida cristã. Pai, faz a Tua vontade, Deus, eu te peço, continua cuidando de nós, continua, Deus, suprindo, sustentando a cada dia, protegendo, Senhor, e nos ensinando por meio da Tua palavra. Deus, é a minha oração, é o meu pedido para cada um dos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Gente, vamos lá. Então, semana passada a gente viu o versículo 10, então a gente já vem vendo aí o capítulo 4 ao longo desses vídeos, as primeiras pregações a gente teve a oportunidade de realizar pessoalmente, naquelas 2 semanas aí que tivemos o privilégio de realizarmos os cultos, e de lá para cá nós viemos fazendo então os vídeos na sequência do capítulo 4, onde nós já aprendemos que a grande peneira, o grande crivo pelo qual você deve passar todas as doutrinas, todas as heresias, é a peneira da palavra de Deus. Uma vez que você é conhecedor da palavra de Deus, você tem condições de identificar as falsas doutrinas, inclusive os falsos mestres, aqueles homens que são usados por demônios, por espíritos enganadores, homens mentirosos, hipócritas, homens de mau caráter, né, que o diabo usa para proliferar as suas mentiras, para proliferar as suas enganações. Mas nós vimos que Paulo ele dá um esqueminha para nós, onde nós passamos essas informações, essas doutrinas, essas heresias, pelo crivo da palavra de Deus, e assim nós podemos identificá-las e combatê-las. E Paulo ele vai dizendo mais, né, que nós devemos transmitir essas coisas, e assim, transmitindo essas coisas aos nossos irmãos, nós seremos considerados bons ministros de Cristo. E ele fala da prática também dessas coisas que nós aprendemos na palavra, a nossa busca, o nosso relacionamento com Deus por meio da palavra, que deve ser convertido, que deve ser evidenciado por meio da nossa prática, evidenciado por meio da nossa conduta. E aí ele fala disso quando ele diz que o exercício físico, ele não diz que o exercício físico não é proveitoso, mas a vida de piedade, ela tem proveito tanto para essa vida presente quanto para a vida futura. E aí nós entendemos e nós aprendemos que vida de piedade tem a ver com o nosso temor a Deus e também com o nosso amor a Deus, né? O respeito e a reverência que nós temos por Deus, mas também aquele desejo que nós temos de agradar a Deus, de fazer a sua vontade. E essa vida de piedade nos leva a uma prática de vida que se harmoniza com a palavra de Deus. Então, da feita que nós estudamos a palavra, que nós somos essa fonte, né, nascedouro, pessoas que vêm em busca da palavra e encontram esse conhecimento em nós, elas também têm que perceber em nós que a palavra de Deus é que orienta a nossa prática de vida, a palavra de Deus é que orienta a nossa vida de piedade, uma vida de reverência e de amor a Deus. E aí nós chegamos no versículo 10, que é um versículo polêmico, um versículo difícil, e nós aprendemos ali que Paulo não está ensinando universalismo, ele não está ensinando que no final Deus ele vai dar um jeito de salvar todas as pessoas, quando ele fala que Deus é o Salvador de todos os homens. Por quê? Porque agora nós aplicamos nesse versículo aquilo que Paulo ensinou nos versículos anteriores. Vamos passar então esse ensinamento pelo crivo da palavra de Deus, e nós vimos pela palavra de Deus que o próprio Paulo diz que salvação só é por meio de Cristo. Nós devemos confessar e confiar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, então assim nós seremos salvos. O próprio Jesus diz que ele é o único caminho, com a única verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Depois Pedro fala que não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos a não ser Cristo
Jesus, o nosso Senhor. Não existe outro nome além dele, não existe outro nome além dele pelo qual nós encontramos a verdadeira salvação de Jesus. E o próprio Paulo, no capítulo 2 de 1 Timóteo, ele diz que só existe um mediador. Num texto onde ele fala também que Deus é o Salvador, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e nesse mesmo texto, Paulo diz que só existe um Deus e um Salvador, um mediador, que é Jesus Cristo, o homem. Então, Paulo ele não está ensinando universalismo. Quando você aplica a metodologia de Paulo encontrada aqui em 1 Timóteo 4, você vê que essa doutrina do universalismo ela não se sustenta, ela não passa pela peneira da palavra de Deus, ela não passa pela peneira, pelo crivo da palavra de Deus. Então, Deus ele é o nosso Salvador no sentido de que ele providenciou um resgate para que todo e qualquer tipo de ser humano ele pudesse ter a sua dívida paga, aquela dívida diante de Deus. Nós somos ofensores, nós ofendemos a pessoa de Deus em Adão. Paulo explica isso lá em Romanos e nós então devemos reparar essa dívida. E como é que nós fazemos isso? O próprio Deus providenciou um meio para que isso fosse possível. Um homem que fez o pagamento da dívida, um homem sem pecado, ele poderia fazer esse pagamento e ao mesmo tempo que ele é homem, ele também é Deus. Então o seu pagamento ele é proporcional à pessoa do ofendido, que é Deus. Então Jesus Cristo ele é um único mediador, porque só ele reúne todos os critérios necessários para o pagamento dessa dívida. Ele é homem, então ele se identifica com o ofensor, mas ele também é Deus, ele se identifica com o ofendido e ele pode fazer então esse pagamento de forma plena, de forma completa. E nesse sentido, Deus ele é o Salvador de todos os homens, pois é o próprio Deus que providencia esse meio, essa forma de nós, seres humanos, conseguirmos pagar a nossa dívida diante de Deus. Então todo tipo de homem, não interessa a nação, não interessa o povo, a língua, não interessa a atividade que esse homem realiza, não interessa o seu passado, a sua história, aquilo que ele já fez, todo e qualquer tipo de homem em Cristo Jesus tem um meio para sanar a sua dívida diante de Deus. Nesse sentido, Deus ele é o Salvador de todos os homens, e é isso que Paulo afirma no versículo 10 de 1 Timóteo 4, e aí quando ele fala especialmente dos que creem, embora Deus tenha providenciado um meio para que todo e qualquer tipo de homem seja salvo, a gente sabe que somente aqueles que creem em Cristo Jesus é que de fato serão salvos. E aí eu mostrei o texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 8 e 9, onde Paulo revela para nós que é Deus quem nos salva, é Deus quem nos chama, e isso ele já fez desde os tempos eternos. Então essa manifestação de fé, esse depositar a nossa confiança em Cristo Jesus, é manifestação da bondade, do amor e da vontade de Deus, que é o que revela lá em 2 Timóteo capítulo 1. Ele é que nos chama, ele é que nos salva, porque ele é que determinou que fosse assim, e isso é fruto exclusivamente da sua graça, e isso aconteceu desde os tempos eternos. Então Paulo ele explica assim de forma detalhada para nós como é que isso funciona. Então é Deus que nos salva, não existe espaço. Esse mesmo versículo, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 8 e 9, fala que não é por mérito nosso, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós praticamos, mas única e exclusivamente pela determinação e pela graça de Deus, ou seja, o seu amor e a sua vontade. Então é nesse sentido. Deus ele é o Salvador de todos os homens, ele providenciou um meio para que todo e qualquer tipo de homem fosse salvo, especialmente os que creem, ou seja, especialmente aqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus como resultado da vontade de Deus, como resultado do seu amor por nós. E aí Paulo ele chega no versículo 11, que é o versículo que a gente vai tratar hoje, né? A partir do versículo 11. Então eu vou ler o texto aqui e aí a gente vai extraindo os princípios que esse texto ele tem para nós. Vamos ver lá, versículo 11, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11 diz assim: ordene e ensine estas coisas. Versículo 12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, vamos voltar lá para o versículo 11. Ordene e ensine estas coisas. Gente, se você voltar um pouquinho para o texto, você vai ver que Paulo ele já se utilizou de uma expressão parecida aqui no versículo 6, quando ele fala assim, ó, se você transmitir essas instruções aos irmãos, ou na revista atualizada, expondo essas coisas aos irmãos. Muito parecido com o versículo 11, que ele fala ordene e ensine estas coisas. Então, Paulo, obviamente, quando ele se utiliza desse pronome demonstrativo aqui, apontando para alguma coisa, ele está apontando para aquilo que ele já ensinou, para a palavra de Deus. Então, o que ele já ensinou, por exemplo, nesse capítulo 4, só para a gente usar aqui o contexto mais perto aqui, que toda e qualquer doutrina ela deve ser crivada pela palavra de Deus. Isso ele já ensinou. É pela palavra de Deus que você consegue, então, identificar as heresias. É pela palavra de Deus, então, que você consegue identificar os falsos mestres, homens que são usados por espíritos enganadores, homens mentirosos, hipócritas, que têm a consciência cauterizada, homens de mau caráter mesmo, homens que de inocente não tem nada, que enganam e enganam propositadamente, porque é isso que o texto nos revela. São homens mentirosos, hipócritas e de mente cauterizada. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos buscar um relacionamento profundo e íntimo com Deus, que nós devemos transmitir essas verdades para outras pessoas. A palavra de Deus nos ensina que tudo aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, nós devemos colocar em prática, nós devemos viver essa vida de piedade, uma vida que tem proveito
proveito não só para essa vida temporal, para essa vida perene, mas tem proveito para a vida futura, para a vida eterna. Então todas essas coisas, a palavra de Deus ela nos ensina, e no versículo 10 ela nos ensina que Deus ele é o Salvador de todos os homens e que aqueles que colocam e depositam a sua fé em Deus serão salvos. Então quando Paulo ele diz assim, ordene e ensine essas coisas, ele está falando de tudo isso. Tudo isso que ele já mencionou para trás são coisas que Timóteo ele precisa ordenar, ele precisa ensinar. E aí você tem aqui uma coisa importante que a palavra de Deus ela revela para nós. Porque Paulo ele diz assim, ó, ordene e ensine essas coisas. Paulo ele não está sugerindo que você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Paulo ele não está dando uma opção para você de que você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Quando ele fala assim, Timóteo, ordene. Isso é uma ordem. Tanto que aqui está no imperativo os verbos ordene e ensine. Isso é uma ordem. Isso não é uma opção. Isso não é uma sugestão. Se você é crente, você tem que viver assim. Como? Buscando um relacionamento íntimo com Deus por meio da palavra de Deus, estudando, se debruçando sobre essa palavra, se esforçando, lendo essa palavra. Na medida que você aprende, você tem que ser também uma fonte para as outras pessoas, um nascedouro. Você tem que ser um lugar onde as pessoas que vêm em busca dessas verdades, das doutrinas verdadeiras, desse evangelho verdadeiro, você tem que ser um lugar que as pessoas encontrem essas verdades em você. Você tem que transmitir isso aos seus irmãos, você tem que transmitir isso às outras pessoas e você tem que colocar essas coisas que você aprendeu em prática. Você tem que viver uma vida de piedade, uma vida de reverência a Deus, uma vida de amor a Deus, fazendo a sua vontade, tendo um desejo genuíno, sincero no seu coração de agradar a Deus por meio da sua conduta, por meio das suas ações, por meio da sua prática. Então, não é uma opção, não é uma sugestão de Paulo. Paulo ele diz para Timóteo, ordene, ordene. Isso é uma ordem. Só para você, Timóteo? Não, é uma ordem para todos os crentes. Todos os crentes eles devem pautar a sua vida com base na palavra de Deus. Isso não é opcional. Se você é filho de Deus, se você é salvo em Cristo Jesus, você tem que seguir os parâmetros morais estipulados, estabelecidos na palavra de Deus para a sua vida. Ordene e ensine. E aí, não apenas uma ordem, mas também Paulo ele instrui Timóteo a que ele deva ser um professor. Então, você tem que viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus, mas você vai ser ensinado na palavra de Deus. E aí você entende, gente, aí você tem que entender a cabeça agora de quem está falando aqui, o seu pastor. Se você é da minha igreja, por que o seu pastor ele insiste tanto na área do ensino? Por que o seu pastor investe pesado para que você tenha um relacionamento íntimo e profundo com Deus? Por que o seu pastor ele investe pesado para que você leia a Bíblia? E por que o seu pastor ele instrui você nas doutrinas bíblicas, na teologia oriunda da palavra de Deus? Para que a gente cumpra com essas obrigações que Paulo ele nos ensina que nós devemos fazer. Nós devemos viver uma vida pautada na palavra, e para que vivamos uma vida pautada na palavra, nós precisamos aprender o que está contido na palavra. É um processinho simples, né? Se você tem que viver de acordo com o conteúdo da palavra de Deus, então você precisa conhecer o conteúdo da palavra de Deus. E como seu pastor, o que é que eu tento fazer? Me esforço, né, com muita dedicação para que você seja ensinado no conteúdo da palavra de Deus e assim você possa moldar o seu caráter. Então, do seu lado, qual que é a sua responsabilidade? Você precisa se esforçar para estar presente nos momentos de ensino, você precisa se esforçar para que você usufrua, né, de todo o material, de todos os recursos que a igreja oferece para que você continue crescendo na palavra de Deus. Então é uma via de mão dupla, né? Existe aqui uma via de mão dupla. De um lado, alguém fornecendo para você esse crescimento, essa instrução, esse ensino, e do outro lado, você se esforçando para usufruir da melhor forma possível desse ensino. Então, não adianta um lado só fazer a sua parte e o outro lado não fazer a sua parte. E aí, da minha parte, eu posso dizer aqui que eu tenho me esforçado muito, me empenhado muito, me dedicado muito para que você seja instruído na palavra de Deus, para que você seja esse homem, essa mulher, esse cristão que tem uma vida de piedade, esse cristão que tem uma vida de reverência a Deus, tem uma vida de amor a Deus. Mas para isso nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Isso é uma ordem de Paulo. Nós precisamos aprender então o conteúdo dessa palavra para que a nossa vida ela seja pautada, ela esteja embasada nessa palavra. Coisa tremenda aqui, né? Um versículo curto que já tem ensinamentos muito preciosos pra gente. Mas olha só que interessante que Paulo ele fala aqui no versículo 12. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Isso para a realidade da época de Paulo, tá? Os pesquisadores, os estudiosos, eles comentam aí que provavelmente Timóteo estava na casa dos 30 anos quando ele recebe essa carta aqui, essa epístola de Paulo, o orientando nessa questão. Ou seja, para os nossos parâmetros atuais, Timóteo já não seria exatamente tão jovem assim, né? Já seria um homem maduro, já seria um homem um tanto quanto mais velho, né? Não tão jovem, não um ancião, mas também não um menino. Mas para os parâmetros de Paulo, Timóteo era ainda um jovem. Você vai ver outros textos na palavra de Deus que fala dos anciãos, fala muito dos anciãos, e via de regra os anciãos como aqueles que dirigiam as congregações, dirigiam as igrejas. Então, nesse aspecto,
Timóteo, sim, ele é um jovem, porque foi colocado sobre ele aqui uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Dirigir a igreja de Éfeso enquanto o apóstolo Paulo, ele não estava lá, né? Paulo, ele já fala sobre isso, inclusive no versículo 13, até a minha chegada. Então parece que Paulo, ele tinha a intenção, ele tinha o objetivo de ir ter com Timóteo ali em Éfeso. Então, Timóteo, ele era aqui uma espécie de representante de Paulo. Só que ainda um jovem, né? Um homem mais jovem, na casa aí dos seus 30 anos. Alguns chegam a dizer ali entre 34 e 39 anos, né? Você vê que não tão jovem para os nossos parâmetros, mas para aquela época assim. E ele diz assim, ó, ninguém o despreza pelo fato de você ser jovem. E aí ele vai dizer uma coisa interessante. E, gente, a gente tem que aprender isso daqui. Ele diz assim, ó, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então ele dá 5 elementos aqui no qual Timóteo, ele precisa ser exemplo, ele precisa ser modelo para os seus irmãos em Cristo. Para quê, Paulo? Isso aqui é interessante, é isso que você tem que aprender. Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas como é que você vai conquistar essa autoridade? Como é que você vai conquistar essa liderança? Se não é pela idade, quais são as coisas que você deve ter para que você conquiste essa autoridade, né? A autoridade conquistada, que a gente chama. Primeiro, o mais importante de tudo, você deve ser um exemplo, você deve ser um modelo, você deve ser um padrão para os seus irmãos em Cristo. Mas eu vou mais fundo, Paulo, ele vai mais fundo, né? Você deve ser esse exemplo, você deve ser esse modelo para seus irmãos em Cristo, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, o primeiro de tudo, e a primeira pergunta que eu quero deixar para você, meu irmão, você tem sido um exemplo para os seus irmãos em Cristo? Você tem sido um modelo para os seus irmãos em Cristo? Por que Paulo, ele fala que Timóteo, ele deve ser um exemplo? Por que Paulo, ele fala que Timóteo deve ser um modelo para os seus irmãos em Cristo? Porque o próprio Paulo, ele se vê como um exemplo, ele se vê como um modelo para os seus irmãos em Cristo. Então, o que ele está pedindo de Timóteo não é nada que ele não exija dele mesmo como crente. Se você for lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, então 1 Coríntios 11:1. 1 Coríntios 11:1 vai dizer isso daqui para nós. Paulo, ele diz isso daqui para nós na NVI. Tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Então, olha só a responsabilidade que Paulo chama para ele mesmo. Tornem-se meus imitadores. Na revista atualizada, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele tinha moral, ele tinha envergadura moral para fazer essa exigência de Timóteo. Por quê? Porque era algo que ele exigia de si mesmo. Ele mesmo também se via como um modelo, ele também se via como um exemplo, ele também se via como um padrão para que os seus irmãos pudessem imitá-lo. Porque é isso que ele diz aqui em 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí a perguntinha que não quer calar, né? De novo, você, meu irmão em Cristo, você, minha irmã em Cristo, você tem sido um modelo, você tem sido um exemplo, você tem sido padrão para os seus irmãos em Cristo, você tem dado bom exemplo à sua vida, você tem vivido uma vida de piedade, você tem sido exemplo, por exemplo, no estudo da palavra, na sua dedicação, na sua busca de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, porque isso aqui é uma responsabilidade nossa, isso daqui é uma obrigação nossa, isso daqui é uma exigência que a palavra de Deus, ela faz a cada um de nós, que nós sejamos modelos, que nós sejamos exemplos, que nós sejamos padrão para os nossos irmãos em Cristo, para as pessoas à nossa volta. Timóteo, não é a sua juventude que vai garantir ou vai não garantir a sua autoridade diante dessa igreja. A autoridade, liderança não tem a ver com idade, até porque maturidade não tem a ver com idade. O que vai garantir para você essa autoridade, o que vai garantir para você essa liderança é o seu comprometimento com a palavra de Deus. Em qual áreas? Naquilo que você diz, naquilo que você faz, né? A sua palavra, o seu procedimento, na sua prática de vida cristã, ou seja, o seu amor, na sua confiança em Deus, ou no fato de você ser uma pessoa confiável na fé e na sua pureza, né? No seu domínio próprio, no seu autodomínio, um homem que vive a sua vida não dirigido pelos anseios e pelas paixões desse mundo, mas que vive a sua vida pautada pela palavra de Deus. Então, o que garante para você essa autoridade, o que garante para você essa liderança, não é a sua idade, mas é a maturidade que você tem no que diz respeito à palavra de Deus, só que as pessoas vão ver essa maturidade na sua prática de vida cristã. Então, por isso você tem que ser exemplo, por isso você tem que ser padrão, por isso você tem que ser modelo nessas áreas que eu estou falando aqui para você, para que as pessoas elas percebam a sua maturidade, para que as pessoas elas percebam o seu comprometimento com a palavra de Deus e assim elas possam então conferir a você ou dirigir a você o respeito devido, o respeito necessário pela função que você exerce. Mas note que a autoridade ela não é oriunda da função. A autoridade ela é oriunda da palavra
externa que é visível por meio da sua conduta e da sua prática de vida. Fenomenal o que Paulo ensina aqui. Como é que a gente sabe disso? Por causa do versículo 13, que ele vai já falar sobre a palavra de Deus aí, sobre a leitura pública da palavra. Mas agora vamos rapidamente ver aqui quais que são essas áreas, né? E, gente, só a título de complemento aqui. Isso aqui é um princípio que ele não se restringe à questão da idade, tá? Isso aqui é um princípio que se aplica em várias outras áreas. Então, via de regra, na sociedade que nós vivemos, nós temos a tendência de respeitarmos mais pessoas que exercem uma função importante dentro da nossa sociedade. E aí a gente tem a ideia de que se essa pessoa faz parte da nossa igreja, nós também devemos conferir a essa pessoa o devido respeito, o devido reconhecimento. Mas não são essas coisas que fundamentam, não são essas coisas que embasam a autoridade, não são essas coisas que embasam a liderança que alguém exerce sobre nós. O que garante essas coisas é o seu comprometimento com a palavra de Deus, o fato daquela pessoa ser um exemplo na palavra de Deus. É isso que garante a essa pessoa a autoridade que ele vai exercer, a liderança que ele vai exercer e o respeito que nós devemos ter por essa pessoa. Não apenas restrito à idade, mas também, por exemplo, nessa questão das atividades que são realizadas. Então você pode ter uma pessoa simples, uma pessoa que tem um emprego, um trabalho, né, simples no que diz respeito ao seu envolvimento com a sociedade, e ele ainda assim pode ser uma pessoa que merece o seu respeito, ele pode ser uma pessoa que desempenha a autoridade, que desempenha a liderança sobre você dentro de uma igreja? Obviamente que sim, obviamente que sim. E aí você tem Jesus escolhendo homens como Mateus, que era cobrador de impostos, tanto quanto ele escolheu pescadores. Você vê Mateus escrevendo o evangelho de Mateus, mas você vê João escrevendo o evangelho de João, escrevendo 3 epístolas e depois escrevendo Apocalipse. Você tem Lucas, que era médico, escrevendo o evangelho e depois o livro de Atos, mas você tem Pedro, que era pescador e escreveu também 2 epístolas. Então, homens que são dignos de serem respeitados, que exercem a autoridade, e essa autoridade ela não está embasada na função que eles realizam como pessoa dentro da sociedade, não está embasada na idade que eles têm, não está embasada no poder financeiro, no status que eles têm. Não são essas coisas que servem de requisito, não são essas coisas que servem de critérios para que você respeite ou deixe de respeitar alguém. O que importa é o comprometimento dessa pessoa com a palavra de Deus. Não interessa se ela é rica, se ela é pobre, se ela tem uma função de notoriedade dentro da sociedade, ou uma função simples, uma atividade, um trabalho simples. Não interessa se ela é jovem ou se ela é mais velha. O que importa é o comprometimento que ela tem com a palavra de Deus. O que importa é o fato de ela ser exemplo naquilo que diz respeito à palavra de Deus. E como é que você vai ver isso? Você vai ver isso por meio da sua prática de vida cristã. Tanto que você tem homens velhos que são verdadeiros moleques, né? Você tem homens de 20 anos que têm maior maturidade do que moleques de 40 anos, por exemplo. Isso a gente vê muito, né? Meninos de 40 anos perdendo aí para homens de 20 anos. Maturidade, comprometimento com Deus, relacionamento com Deus, vida pautada na palavra de Deus, não tem a ver com os parâmetros mundanos, não tem a ver com idade, não tem a ver com atividade, não tem a ver com função, não tem a ver com notoriedade, tem a ver com relacionamento com Deus, tem a ver com integridade, tem a ver com caráter, tem a ver com o meu envolvimento com a palavra de Deus e como isso é refletido por meio da minha prática de vida cristã. Então esse é o princípio aqui, tá bom? Não fique pensando que é só no caso de ser jovem, de ter uma idade um pouco menor. Esse princípio ele se aplica às demais questões da vida, tá bom? O que importa é a palavra de Deus como base, como fundamento da minha prática de vida, e eu sendo um exemplo para os meus irmãos de alguém que leva a sério a vida cristã, de alguém que leva a sério o conteúdo da palavra de Deus. Então, nesse sentido, quais são as áreas que Timóteo deveria ser exemplo para os seus irmãos? Primeiro, na palavra. Gente, eu não vou nem citar versículo aqui. Na palavra, com relação àquilo que ele fala, né? Porque, quarta-feira eu já falei sobre isso. Nós temos muita orientação na Bíblia. Eu falei de Provérbios. Provérbios tem muita orientação sobre o controle da língua. Tiago tem muita orientação sobre controle da língua, o capítulo 3 de Tiago, que fala da língua como um pequeno membro, né? Mas que pode causar aí estragos profundos, gigantescos. Então, como pode um pequeno membro causar estragos tão grandes? Mas Tiago, ele fala sobre isso, então do controle que você tem que ter desse pequeno membro. Na quarta-feira eu falei de Jesus, falando da importância daquilo que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca revela para nós o seu caráter, revela para nós aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que governa o seu coração, dirige a sua vida. Então, o que Paulo está pedindo nesse sentido aqui é a coerência de Timóteo. Porque olha como ele fala aqui, seja um exemplo para os fiéis na palavra e no procedimento. Isso daqui é bem bacana, porque isso daqui é a coerência daquilo que você fala com aquilo que você faz. Então aquilo que você fala, ele tem que ser abalizado, né? Tem que ser referendado por aquilo que você faz. Não adianta, por exemplo, você falar que confia em Deus, quando chega na hora de momentos difíceis na sua vida, você recorre a recursos ilícitos, né, para resolver as suas questões. Então, você não confia em
Deus, tanto como você diz, confia se você desobedece a sua palavra nos momentos de pressão que a vida impõe para você. Se eu perguntar para todo e qualquer cristão se você ama a palavra de Deus, se a palavra de Deus ela é importante na sua vida, você vai dizer, óbvio, pastor, que a palavra de Deus é importante para mim, eu amo a palavra de Deus, a palavra eterna do nosso Senhor e do nosso Salvador. E aí eu vou perguntar para você assim, se ela é importante para você, você deve ler essa palavra todo dia, não lê? E aí a pessoa ela já fica, né, meio... Poxa vida, é que a vida é tão corrida, né, pastor? As atividades do dia a dia são tantas, as exigências, né, da nossa rotina diária são tantas que não dá tempo de ler a Bíblia todo dia. Ué, mas ela não é importante para você? Como pode uma coisa ser importante e você não dar atenção para essa coisa? Vamos fazer o contrário, então. Se uma pessoa falasse que você é importante para ela, mas ela não desse atenção para você, qual seria a sua conclusão? De fato, eu não sou importante para essa pessoa. Por quê? Porque ela não dedica tempo para mim. Ela não se importa comigo, né? Ela não tá nem aí pra minha pessoa. Então, ela diz com a sua boca que eu sou importante para ela, mas com as suas ações, com o seu procedimento, com a sua prática de vida, ela deixa claro que eu não sou importante para ela. Então pronto, é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Não adianta você falar que você se importa com a palavra de Deus, que ela é importante para você, que é a palavra eterna, que é a palavra do seu Senhor, se na sua prática de vida você não dá atenção para a palavra de Deus, você não dá tempo, você não dedica tempo para a palavra de Deus, então de fato ela não é importante para você. Há uma incoerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Há uma incoerência entre aquilo que você profere e a sua prática de vida. Há uma incoerência, usando aqui agora o versículo de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, há uma incoerência entre as suas palavras, né, aquilo que sai da sua boca, e o seu procedimento. Então Timóteo, ele precisa ser um exemplo para os seus irmãos em Cristo, tanto na sua palavra quanto no seu procedimento. Deve haver coerência entre aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. No caso de Timóteo, como ele precisa ensinar essas coisas, a gente já viu no versículo 11, ordene e ensine essas coisas, Timóteo ele precisava fazer isso. Então, especialmente, como é que eu vou ensinar coisas das quais eu não sou um praticante? Como é que eu vou ensinar coisas das quais eu não faço? Então, a mesma coisa que a gente vê nos versículos anteriores, quando Paulo ele fala assim, você precisa transmitir essas verdades para os seus irmãos. E logo na sequência ele diz que você precisa viver uma vida de piedade. Então, a prática da vida cristã pautada na palavra de Deus. Mas você fala e você vive aquilo que você fala. Então é isso que ele está ensinando aqui. Timóteo, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, gente. O que é o amor, né? O amor cristão. Veja comigo o texto de João, capítulo 13, um texto que eu gosto muito. Toda vez que eu falo de amor, eu preciso citar esse texto aqui como um texto que traz direção para a nossa vida nesse aspecto, né? Nesse assunto tão profundo que é o amor dentro de todo o conteúdo bíblico. Olha o que diz lá, João 13, versículo 34 e 35, Jesus ele vai dizer assim para os seus discípulos. Novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então, uma ordem de Jesus, um novo mandamento, amem-se uns aos outros. Como é que é isso, Jesus? Qual que é o parâmetro? O parâmetro sou eu, como eu os amei, ou seja, um amor sacrificial, um amor que se dá, um amor que se doa pelas outras pessoas. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Por que, Jesus? Jesus explica, vai no versículo 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, gente, por que a gente insiste com você que você precisa estender a mão para o seu irmão que está em necessidade? Por que a gente insiste com você que você precisa aprender a perdoar aqueles que lhe ofendem? Por que a gente insiste com você que você precisa aprender a pedir perdão daqueles a quem você ofendeu? Porque tudo isso está aqui dentro desse assunto do amor. É o amor sacrificial, aquele amor que nós encontramos, o exemplo máximo desse amor nós encontramos em Cristo Jesus. Um amor que foi capaz de enfrentar a própria cruz por causa dos seus. Então esse é um amor que você deve praticar. Um amor onde você divide o que é seu. Um amor onde você assiste os seus irmãos que estão em necessidade. Um amor onde você perdoa aqueles que lhe ofendem, como Jesus ele fez isso por nós. Um amor do qual você se arrepende dos seus pecados. Um amor do qual você reconhece os seus erros. Um amor do qual você repara os prejuízos causados pelos erros, pelas falhas que você cometeu. Um amor do qual você pede perdão pelos erros que você cometeu. Esse é o parâmetro, esse é o amor. O amor baseado no exemplo de Cristo Jesus para cada um de nós. Então, Timóteo, seja um exemplo naquilo que você fala e seja um exemplo naquilo que você faz, no seu procedimento, que o seu procedimento esteja em estrita coerência com aquilo que você ensina, com aquilo que você apregoa com a sua palavra, com aquilo que você profere. E isso vai refletir numa outra área. Qual é a área? No amor. Que o seu amor ele seja genuíno, né? Paulo ele dá muitos exemplos para nós. Você tem 1 Coríntios 13, que ele tratou
tratado, né, sobre o amor, aquele tributo ali sobre o amor, mas você tem textos como Romanos 12, que Paulo ele nos ensina que nós devemos ter um conceito adequado sobre nós mesmos, e quando nós temos um conceito adequado sobre nós mesmos e quem nós somos, nós também tratamos de forma adequada as pessoas à nossa volta, o nosso próximo, porque nós entendemos que na dinâmica de corpo, ninguém é mais importante do que ninguém, todos nós somos essenciais, todas as pessoas dentro da dinâmica de corpo, elas desempenham uma função única, uma função essencial, então nesse sentido ninguém é melhor e ninguém é mais importante do que ninguém. E aí você ajuda, você ama, você auxilia o seu irmão, tanto como eventualmente você pode ser alvo dessa ajuda, alvo desse amor. Então, Timóteo, se você vai ter coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você pratica, isso vai afetar, inescapavelmente isso vai afetar na sua prática de amor cristão. E é isso que Paulo ele quer de cada um de nós também, que a nossa vida cristã ela seja uma vida genuína, que nós não estejamos olhando única e exclusivamente para o nosso próprio nariz, para o nosso umbigo, mas que haja dentro do nosso coração um desejo genuíno de sabermos como é que os nossos irmãos eles estão, como é que eles estão vivendo, se estão passando por algum tipo de dificuldade e se eu posso fazer alguma coisa para ajudar, para auxiliar esses irmãos. Seja ajuda material, ou seja um conselho, seja um direcionamento, seja uma palavra, existem várias formas de eu manifestar esse amor. E aí o que é muito importante que nós vimos lá em João 13 com Jesus é que essa é a marca do verdadeiro cristão. Se você olhar lá, ele diz assim todos saberão que vocês são os meus discípulos. Essa é a marca que eu quero que a nossa igreja tenha, o amor de Cristo. Que as pessoas elas vejam em nós que existe sim um diferencial que ele é ocasionado, que ele é resultado da ação de Deus na nossa vida. Isso é o que eu quero para os nossos irmãos, amor na prática, um amor que é coerente naquilo que eu digo e naquilo que eu faço. E aí ele fala assim, seja um exemplo também na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Na fé, gente, no sentido de um exemplo de uma pessoa que confia em Deus, porque é fácil dizer que eu confio em Deus, mas nas horas de dificuldade, nas horas do vamos ver, eu me rebelo, eu reclamo, eu murmuro, e aí você tem exemplos no Antigo Testamento, especialmente o povo de Israel, quando ele sai do Egito ali, a forma como eles se comportavam diante das dificuldades que o deserto impunha sobre eles. Então, às vezes, a sede, a falta de carne, a falta de alimento. E o que eles faziam? Puxa vida, em um povo que já tinha visto maravilhas, sinais maravilhosos de Deus, mas o que eles faziam? Eles reclamavam, eles murmuravam, eles se rebelavam. Homens que, apesar de terem visto os sinais maravilhosos de Deus, não colocaram a sua confiança, não depositaram sua fé em Deus. Como é que a gente sabe disso? Gente, nós sempre vamos demonstrar o que dirige a nossa vida e o que governa o nosso coração por meio daquilo que nós fazemos. Aqueles homens demonstraram que não confiavam em Deus por meio das suas murmurações, das suas reclamações, da sua postura de ingratidão diante de tantas coisas que Deus já tinha feito. E às vezes nós não somos diferentes. Às vezes nós não somos diferentes. Somos crentes, vamos na igreja, levamos aquela Bíblia grande debaixo do braço, colocamos a melhor roupa, mas nos dias de dificuldade o que a gente faz? A gente murmura, a gente reclama. Nos dias que as coisas não acontecem do nosso jeito, nós nos rebelamos contra o Senhor. E isso só demonstra o quanto nós somos imaturos, isso só demonstra o quanto nossa confiança nunca esteve no Senhor. A vida cristã ela não é um passeio, meus irmãos. A vida cristã ela não é turismo. Ela não é uma vida de modinha. A vida cristã ela exige de nós maturidade, esforço, dedicação, empenho. Exige de nós que nós verdadeiramente e genuinamente coloquemos a nossa confiança no nosso Deus. Como a gente aprendeu em Salmos, por exemplo, isso não é uma garantia de que não passaremos por coisas ruins. Podemos ser vítimas de violência, de brutalidade, de homens maus, ímpios, perversos que usam da força bruta para conseguir o que querem e para fazerem as suas vítimas. Nós podemos passar por coisas desse tipo. Mas a nossa confiança ela não pode ser abalada, de que a justiça de Deus ela é perene, de que a justiça de Deus ela é infalível e que um dia esses homens estarão diante de Deus e prestarão conta dos seus crimes se não tiverem se arrependido. Então é nesse sentido, Timóteo, você tem que ser um homem de fé. Há um segundo sentido? Pode ser que Paulo esteja dizendo que além disso, Timóteo, você tem que ser um homem digno de confiança. Um homem onde as pessoas elas podem depositar a confiança delas em você, elas podem acreditar naquilo que você ensina, elas podem confiar na sua instrução. Por quê? Porque você é um exemplo. Um exemplo de quê? Um exemplo de um homem que está comprometido com a palavra, um exemplo de um homem que está comprometido com as escrituras. E na pureza. Gente, aí tem um versículo que eu gosto muito que fala sobre pureza, que está lá no Salmo 119, versículo 9, que ele diz assim, na NVI: como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Na revista atualizada, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra.
Então existe um meio de você garantir a pureza de vida, existe um meio de você garantir uma vida de pureza, sim, vivendo de acordo com a palavra de Deus, vivendo em harmonia com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Então o que Paulo está pedindo para Timóteo? Para que ele seja um homem dominado exclusivamente pela palavra de Deus, para que a palavra de Deus conduza os seus passos, para que ele seja puro no sentido de ser alguém que não se deixa dominar pelo ímpeto do pecado, não um homem que é um homem controlado, né, que deseja dar vazão aos anseios da carne, mas um homem que é dominado, um homem que tem autocontrole, um homem que controla esses impulsos e esses desejos por conta dos princípios e dos ditames contidos na palavra de Deus. Então, pureza nesse sentido. Ah, pastor, é pureza no sentido de que eu só posso ser exemplo para os meus irmãos se eu nunca tive uma vida antes na qual eu não me envolvi com determinadas coisas, né, que são impuras? Não, porque aí não existe esse homem, né? Em alguma medida todo mundo já teve algum tipo de pecado, todo mundo já teve algum tipo de envolvimento, mesmo que numa medida pequena, todo mundo já se deixou corromper por algum desejo, por algum impulso da carne. Mas puro no sentido de que, a partir do momento que eu assumi um compromisso genuíno, um compromisso sério de seguir os parâmetros bíblicos, de seguir a palavra de Deus, eu tenho pautado e dirigido a minha vida de acordo com aquilo que está contido na palavra. Já não são mais esses impulsos, já não são mais esses desejos, já não são mais essas vontades carnais que dirigem a minha vida. Agora eu sou um homem puro no sentido de que essas vontades, de que esses desejos, elas estão todas debaixo da vontade de Deus revelada na sua palavra para mim. Eu sou um homem dirigido pela palavra de Deus. Então, o que garante a autoridade de Timóteo? Não é a sua idade, não é a sua condição social, não é a atividade que ele exerce, não é o status que ele tem. O que garante a autoridade de Timóteo é o fato de ele ser um exemplo na palavra de Deus, naquilo que ele diz, naquilo que ele faz, no seu amor em relação aos seus irmãos, na sua fé, na confiança que ele tem em Cristo Jesus, no fato de ele ser um homem digno de confiança e na sua pureza, um homem que é dirigido, um homem que é orientado pela palavra de Deus. Então nós temos princípios aqui profundos. Versículo 11, Paulo não está sugerindo, Paulo está dizendo, ele está ordenando e ele está dizendo para Timóteo, você precisa ensinar essas coisas. Que coisas? Que o cristão sério, o cristão genuíno, ele vive pela palavra de Deus, não é uma sugestão, não é opcional. O cristão genuíno, ele vive pela palavra de Deus, isto é, uma ordem, ele vive pela palavra de Deus, e que a autoridade de uma pessoa, ela não consiste da idade que ela tem, ela não consiste do seu status social, ela não consiste da atividade que ele realiza. O que importa é o quanto esse homem ele é um exemplo de prática de vida pautada na palavra de Deus, naquilo que ele fala, naquilo que ele faz, no amor que ele demonstra pelos seus irmãos, no fato de ele confiar e ser um homem de confiança, né? Confiar em Deus e ser um homem de confiança, e na sua pureza, do quanto ele se permite ser conduzido pela palavra de Deus no sentido de dominar os seus impulsos, no sentido de dominar os desejos carnais que afetam a vida de toda e qualquer pessoa. Afinal, somos feitos de carne, né? Então, o quanto a palavra de Deus domina esse homem, muito mais do que seus impulsos e muito mais do que seus desejos. Então, o que garante a autoridade, o que garante o respeito, o que garante uma boa liderança, não é status, não é atividade, não é idade. O que garante todas essas coisas é onde elas estão pautadas, onde elas estão embasadas. Se estão embasadas na palavra de Deus, então aí sim, se esse homem que ensina essas coisas é um exemplo de prática de vida oriunda da palavra de Deus, então ele é digno de respeito, ele é digno de confiança, ele é digno de exercer autoridade. Então é isso que Paulo ensina para nós e é isso que eu desejo para todos vocês, né? Que na dinâmica de vida cristã, aquilo que garante valor, aquilo que nós falamos, aquilo que garante valor, aquilo que nós fazemos, seja a palavra de Deus. Que as pessoas elas nos respeitem como cristãos, porque vendo o nosso procedimento, vendo o nosso amor, elas possam enxergar a Bíblia, elas possam enxergar Jesus, elas possam enxergar Deus. É isso que eu desejo para você, meu irmão. Que você ganhe, que você conquiste o respeito das pessoas à sua volta por causa da transformação que a palavra de Deus ela promove na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu vou fazer uma breve oração e nós terminamos por hoje. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, pela profundidade da tua palavra, Deus, e como é sério essa questão, né, da palavra de Deus na nossa vida, Pai. Não é opcional, não é uma sugestão. O crente genuíno, ele precisa ter uma vida pautada pela palavra. Paulo, ele fala isso para Timóteo, ordene e ensine essas coisas, a palavra de Deus. E Timóteo, que ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, porque a autoridade não tem a ver com idade, não tem a ver com status social, com a atividade que você realiza. Autoridade, respeito,
que tem a ver com o fato de você ser um exemplo nessa palavra que você ensina. Então, Timóteo, seja exemplo, né? Seja exemplo naquilo que você diz, naquilo que você faz, no amor, na fé e na pureza, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que dirige a nossa vida. Então é isso que eu desejo para a nossa igreja, que nós continuemos nessa busca, né? Dedicados à palavra de Deus, que todos nós sejamos exemplos de prática de vida cristã pautada na palavra de Deus, que nós cumpramos com a nossa missão, com as nossas responsabilidades como cristão. Pai, é a minha oração e o meu desejo para cada um dos meus irmãos em Cristo. É a nossa oração, Deus, que o Senhor continue nos protegendo e nos sustentando a cada dia, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Meus amados, por hoje é só. Até a próxima.